Boa noite a todos. Me chamo Roberto. Estou aqui a convite da Casa Espírita Luz e Caridade Allan Kardec para falarmos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, e os itens são o de 1, 2 e 3. Primeiramente, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, para que nós estudarmos um pouquinho mais do seu Evangelho. E esse título, ele trata sobre os falsos cristos e falsos profetas. Então, o título é o seguinte: haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item que ficou designado para a gente falar, esse 1, 2 e 3, que, propriamente dito, estão lá no Evangelho de Lucas, Mateus e Marcos. Então, começamos assim, o subitem: reconhece-se a árvore pelo fruto. Vamos inicialmente fazermos uma leitura, para depois a gente esclarecer um pouquinho mais sobre o texto. Item 1. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Essa parte está lá em Lucas, 6:43 a 45. Então já vem dizendo aqui que uma árvore ruim não pode dar um fruto bom. Da mesma maneira que se o fruto não é bom, a árvore também não é boa. Então vamos continuar nos versículos, nos capítulos aqui, para depois a gente adentrar nas explicações. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha, e por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uva nos espinheiros ou figo nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Está lá em Mateus, capítulo 7. Então, aqui já vem dando uma explicaçãozinha, já vem um textozinho maior, Porque ali está, o primeiro a gente vê que, a árvore boa não pode dar maus frutos. Aí fala também da uva aqui, que não pode colher uva nas sarças, e nem bons frutos, figos, nos espinheiros. Mas nesse item 2 já fala que será cortada, toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. É só para a gente começar a fazer uma pequena introdução aqui, do assunto, porque o que acontece? Tudo que não for de Deus, no momento ele vai acabar, ele vai ser cortado, ele vai ser extirpado. Então aqui a gente está falando de falsos cristos e falsos profetas. Então todo aquele que vier, que não for verdadeiro, no momento ele vai se extinguir e não vai ser nem falado mais. Ele pode ficar por algum tempo aqui com a gente. Agora, no tempo em que a gente seguir, essas pessoas que não observarem bem pelos frutos que estão dando essas árvores, quer dizer, esses profetas, essas pessoas que direcionam algumas religiões, ou que vêm falando acerca da vida espiritual, ou algumas religiões mesmo que não são religiões, que o fundo é em outra coisa, os bens materiais. Quer dizer, isso tudo vai passar. Porque isso vai ser cortado e lançado ao fogo. Porque
que não for divino, que não for de Deus, no momento ou outro ele vai se acabar. Então, quer dizer, tudo que a gente vai vendo de mal aqui no nosso planeta, né, essas diferenças, essas violências, tudo isso vai acabar. Agora, enquanto a gente vai passando por isso e a gente não abrir o olho para ver se isso é bom, se isso é verdadeiro, né, se isso é divino, se a gente for seguindo, a gente vai sofrer. Porque vai vir muitas. Aqui está falando, né, que vai vir. Aqui está falando dos lobos, né? Vão vir muitos falsos profetas cobertos de peles de ovelhas, mas que por dentro são lobos. Quer dizer, eles vão tentar enganar. Mas e a gente? Não vai ficar observando? A gente vai deixar que nos engane? Porque aí a gente vai ter que ver as características do verdadeiro profeta, né? Tem que dar bom fruto. Né? Naquele primeiro momento, ele se apresenta como uma boa árvore. Mas e o fruto? Será que o que ele está falando é bom? O que ele está praticando é bom? Ele traz para a humanidade inteira? Ele traz para uma pessoa ou outra? Né? Algum ensinamento que a gente pensa que vai levar vantagem? Então, a gente vai ser como lobos caindo em armadilha de lobos. Porque se a gente quer levar alguma vantagem material, então a gente já não está pensando numa vida espiritual, numa coisa correta, numa coisa certa, numa coisa boa, numa coisa verdadeira de Deus. Então, se a gente tivesse interesse também, esse próprio falso profeta também, ele vai induzir a isso. Aí vamos ler mais um pouquinho, porque essa parte, a terceira, também é bem interessante. Porque esse falso profeta ele vai conseguir enganar até escolhidos, quer dizer, até pessoas que querem andarem corretamente, né, que se esforçam no bem, eles mesmo seguindo o Cristo e tal, eles podem ser induzidos e enganados. Né? Então vamos ver como é que esse falso profeta eles pode atingir, né, muito mais do que a gente está pensando, muito mais pessoas de boa índole e tudo. Então vamos ler o terceiro item para a gente continuar os esclarecimentos. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Quer dizer, vão vir os falsos profetas falando que é o próprio Cristo e vão seduzir muito. Quer dizer, muita gente vai cair nessa situação. Igual quando a gente for ver lá naquela época, lá atrás, de Jeremias, que era um verdadeiro profeta, e outros que vinham como falsos, as pessoas às vezes preferem acreditar nos falsos, porque às vezes nos traz mais vantagem materialmente falando, do que espiritual, né? Que é mais difícil de se conquistar, que vai ser através do nosso comportamento, do nosso coração, da nossa disciplina, do amor ao próximo, da caridade. Isso às vezes nos dá muito mais trabalho do que a gente angariar uma coisa material com facilidade. Então vamos adiantando, vamos indo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. Continua, né, falando isso. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Quer dizer, mesmo aquela pessoa que é caridosa, ela vai esfriar, porque está vendo muita diferença, muita iniquidade, muita maldade, muita desigualdade, desespero. Então, até aquele que às vezes está procurando andar no caminho bom, ele vai se esfriar. Fala, só eu, parece que eu estou remando contra a maré. Então, aquele se esfriará. Mas olha o que Jesus fala aqui, porque está lá em Mateus e Marcos, porque Jesus falou. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Quer dizer, mas isso mesmo acontecendo, isso tudo, a gente tem que perseverar. Se a gente está procurando nos esforçarmos para ser caridosos, para sermos bons, para sermos melhores que nós mesmos, né? E melhor para o próximo. Né? Não é melhor do que o próximo, eu tenho que ser melhor do que eu mesmo, sem procurar me melhorar espiritualmente. É claro, isso vai contagiar outras pessoas, elas vão se melhorar também, mas tem que se procurar se melhorar, né? Sermos melhores, mais assim, praticar mais bondade do que nós mesmos, não ficar pensando no outro, o outro não faz, eu também não faço. Não tem que esfriar a nossa caridade, a gente tem que perseverar. Aqui é a palavra do Cristo. Né? Então a gente não pode deixar isso esfriar em nós. Então, se alguém vos disser, né, continua o Cristo, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem
se fosse possível, os próprios escolhidos. Então, quer dizer, esses falsos profetas, eles vão ser capazes de fazer grandes prodígios. Mas o que isso quer dizer? Vai fazer prodígios materiais, mas o que isso quer dizer com a parte moral e espiritual? Nada. Mas aí a gente pode ficar entusiasmado e admirando aquela coisa ali. Sei lá, o cara fez um ato de, às vezes até no conhecimento dele de ciência, né? Ele pode ter uma inteligência. Vamos supor, eu não sei, antigamente ninguém sabia que o fogo existia e tu faz né? Bota fogo no lugar, o cara, caramba. Então é como se fosse um prodígio, quer dizer, uma coisa que a gente acha que é sobrenatural e que aquilo ali não trouxe bem nenhum, finalidade nenhuma, moral, espiritual, mas a gente se admira. Eu já falei outras vezes, né? Às vezes a pessoa vai, bota a mão na cabeça do outro, consegue hipnotizar, a pessoa cai no chão e tal, caramba, realizou prodígio. Aí tu começa, né, a ser iludido ali, mas você deixa de se iludir, porque você se empolga com aquilo ali, mas vai falar, olha, o que aquilo ali trouxe de bem moral para aquela pessoa, para todos que estão aqui assistindo? Tem um bem moral nisso aí? Vou observar essa pessoa, essa religião, até que momento ela vai ser firme até o final, no bem, no propósito, ou aquilo ali foi só para impressionar e depois a pessoa ter bens materiais, financeiros, que não sejam coisas espirituais e moral para todo mundo. Isso aqui vai ajudar toda a humanidade que ele está fazendo, né? Ou pelo menos aquelas pessoas ali agrupadas. Então a gente tem que observar isso tudo, porque senão a gente vai ser o quê? Lobo caindo na armadilha de lobo. Quer dizer, a gente está gostando daquilo ali porque a gente vai ter algum bem também, um material no futuro. Quer dizer, e às vezes a pessoa até de boa índole, né? Querendo de boa intenção de realizar o bem, fica impressionado com aquilo ali e começa a ser enganado. Então a gente tem que observar se é verdadeiro, se é bom, se é útil aquilo ali. Então haverá muitos falsos cristos, falsos profetas, né? Então vamos agora tipo na explicação que vem através do Evangelho aqui, né? Através dos bons espíritos, do próprio Kardec. Então a gente vai ver, mas como é que a gente vai identificar essas coisas? Né, os falsos cristos, os falsos profetas, vamos analisar alguma coisa. Qual a missão dos profetas e das religiões? Né, do profeta, vamos saber, é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Quer dizer, o profeta ele é considerado aquele enviado de Deus, que vem falar sobre a vida espiritual, sobre as coisas espirituais, sobre as coisas de Deus, sobre o divino. Né? E vamos ver um montão da antiguidade, né? O próprio Moisés, Jesus a gente pode considerar o profeta, mas Jesus foi um dos maiores, né? A própria divindade, né? Jesus, né? O verbo, o co-criador do nosso planeta. Então isso que vem falando, nos revelando através das vidas espirituais, Elias, vamos também Jeremias e vários outros, né? Que passaram pela história, e vários outros ocultos. Então a gente não é, o profeta não é aquele que só prediz o futuro, porque tinha aquela, né, esse entendimento só disso. O profeta é aquele que vai prever o futuro, vai falar amanhã, sei lá, vai acontecer uma pandemia, ou amanhã vai virar um carro, amanhã a loteria é isso, né? Então, quer dizer, predizer algumas coisas. Mas o profeta mesmo, no seu entendimento espiritual e moral, é esse que vem com a missão de instruir os homens acerca da vida espiritual, de um bem maior, né, das coisas do Cristo, de Deus. E as religiões também têm que ter esse propósito. Por quê? Aí vamos voltar lá no início que a gente falou. Se não for de Deus, não adianta, ela por si mesma ela vai se extinguir, vai acabar ali. E a gente fala, mas como é que muitas religiões perduram até hoje? E elas parecem que são falsas. Quer dizer, não estou aqui para julgar e nem para falar, tipo assim, corretamente desse entendimento, né? Mas toda religião, no meu entendimento, que religião quer dizer que é religar, né? Religar é Deus. Se ela tem esse propósito de religar a Deus e fala sobre as coisas de Deus, sobre o Cristo, sobre o homem de bem, né? Eu entendo que toda religião, a melhor religião é aquela que transforma o homem para melhor. Se um rapaz ele estava numa situação ruim, ele foi para uma religião, se melhorou ali, está fazendo as coisas corretas e tal, verdadeira, aquela religião
Para ele é boa. Para mim, talvez não seja assim boa, que eu falo assim, de eu seguir. Às vezes eu tenho outro entendimento, vou seguir o espiritismo, o protestantismo, o catolicismo, o umbandismo, seja qual for a religião. Então, a religião em si, para mim, desses aspectos que eu falei anterior, são boas. Os homens é que ficam modificando, querendo botar disciplinas, querendo botar coisas que não existem na própria religião, tirar proveito disso. Então, a pessoa, o homem, é que é imperfeito ainda, né? Que é muito errante. Agora, a religião, ela pode ser boa e a pessoa que está dirigindo não ser boa. Então, só um aspecto, né, que a gente vem trazendo de religião. E assim são os profetas. Então, como é que a gente vai identificar o profeta? Aqui fala, né, que a árvore boa tem que dar bons frutos. Então, se ele é um bom profeta, ele tem que ter uma vida moral elevada, né? Ele tem que ser modesto, caridoso, de amor ao próximo. Agora, nesse mundo aqui, a gente não vai ver um homem bom, pessoa boa, né, totalmente. Mas tem aquele que se esforça. E ele pode ser um profeta, né, um evangelizador, uma evangelizadora na casa protestante, na casa espírita, né, em outras religiões, outras denominações aqui que a gente às vezes não lembra, né, mas em todas as religiões, aquele que vem trazer sobre o ensinamento de Deus e aquele bem e aquele esforço que ele tem para se melhorar, ele pode ser considerado um verdadeiro profeta, né? E as religiões também, que são boas. Agora, aqueles que não forem, quer dizer, no momento ele vai tropeçar, vai dizer que veio. Às vezes ele começa com aquilo ali, com aquela pele de, fala aqui de ovelha, né? Por dentro ele é um lobo, mas ele está com aquela cobertura de ovelha. Então ele vem falando das coisas boas, mas daqui a pouco ele tropeça, ele é desmascarado. Ele queria um bem financeiro, ele queria levar todo mundo, já teve religiões não, né? Seitas aí que levavam a pessoa ao suicídio. Qual o interesse? De formar uma guerra. Então, quer dizer, a gente tem que ficar observando, porque até os escolhidos são enganados, quer dizer, até aqueles bem intencionados na missão do Cristo, aqueles que seguem, eles conseguem ser seduzidos, então a gente tem que ficar bem atento a essas coisas. Então, esses prodígios de falsos profetas, quer dizer, eles farão grandes prodígios, né? De até de espantar, de a gente olhar nos olhos e falar, não. Mas isso constitui uma missão divina? Não. Não constitui uma missão divina ele fazer uma coisa acontecer, uma coisa explodir, uma pessoa cair, né? Talvez até uma cura ali superficial. E às vezes ele pode até ser iniciado de uma mediunidade ou de uma capacidade de fazer o bem, mas depois ele se perde lá na frente. Quer dizer, ele começou até para ser um profeta e de repente, mais lá na frente, ele sucumbiu, quer dizer, não conseguiu realizar aquilo até o final, né? Mas às vezes ele tinha aquela missão de fazer. Quantos outros a gente vê aí que às vezes tinham o poder da cura, da palavra, e no início eram pessoas que tu via que era sério, depois, né, pela atração dos bens materiais ou por outras coisas, pelo sexo, né, por interesses de poder e por muitas outras coisas, se desviaram do verdadeiro caminho, né? E às vezes seriam excelentes profetas. Quantos a gente já não vê por aí, né? Mas que não sejamos também nós. Agora, a gente tem que observar até para seguirmos, porque eles são orientadores. E tem as pessoas que sigam essas orientações, então a gente tem que observar. Agora, vai demandar um pouco de tempo, a gente sempre fala sobre isso, né? Então, procura ir para uma casa que tu já vê que é séria, né? Se for numa religião também, tu vê que é séria, né? Tu vê que são coisas de Deus mesmo, que não há interesses políticos, materiais, que sempre pelo lado espiritual. Então, e a gente fazer sempre essa pergunta, né? Vamos ver, se a gente for analisar, tipo assim, por profeta, religiões, ou mensagens espirituais, revelações que tem em outros lugares, isso é de Deus? Né? Vamos fazer essa pergunta, isso é de Deus? Isso é bom? Né? Bom para mim, bom para o próximo, bom para a humanidade? Isso é verdade? Quer dizer, isso é verdadeiro? Vamos começar a analisar, né? Para aí a gente também não ser seduzido, igual Jesus falou, né? Que seduzirão muito. E a gente perseverar no bem se aquilo também for uma iniquidade, né? Para a gente não esfriar nossa cara. Não, está acontecendo tanta coisa. Lá na minha casa de oração, tal. Na minha família, esses que se falam profetas são tudo iludidos, né? Pessoa que ilude as pessoas, mas isso deve esfriar nossa caridade, não, a gente deve perseverar. É tanto mal, também não vou fazer o bem, não vou fazer a diferença. Vai fazer, para você vai, e para o outro que você fez também.
e para Deus também. Porque a lei de Deus, é o que eu falo, alcança todos, né? Tanto no mal quanto no bem. Se tu fez o bem, tu vai colher o bem. Se tu fez o mal, tu vai colher o mal, né? Então, vamos continuar. Quem quiser explorar em proveito próprio, né, os fenômenos, não conseguirá por muito tempo. Quer dizer, o profeta, aquele que ele vai querer tirar bens, tirar favores próprios para eles, não vai adiantar. Ao momento ele vai ser desmascarado, porque ele não consegue ficar isso por muito tempo. Algum tempo ele vai se contradizer e as pessoas vão notar. Agora, quer seguir do mesmo jeito? Quer levar vantagem igual ele está levando? Então, na verdade, nós éramos lobos caindo em armadilha de lobo. A gente também não era aquela pessoa de boa fé. A gente já estava ali, talvez. Então, a gente tem que prestar atenção, né, fazer aquilo. Isso é de Deus? Isso é bom? Isso é verdadeiro? Isso é de caridade? Isso vai me levar ao amor ao próximo? Né? Agora, vamos continuar seguindo aquilo ali? Viu que é errado? Vamos continuar seguindo aquilo ali? Qual é o nosso interesse, então, final? Então, quer dizer, a gente tem muita responsabilidade também. Porque ele só tem seguidores porque a intenção é igual. Ou então você está ali, né? Tu não quer saber o que é certo e o que é errado. Não, sigo aquele ali de qualquer maneira. Esse aí é o meu pastor, esse aí é o meu palestrante, esse aí é o meu... Mesmo sabendo que o cara está em erro, que não é verdade, que não é de Deus, a gente... Quer dizer, a gente vai responder pelos nossos atos. Também, claro. Então aqui está falando para a gente observar esse falso profeta, quer dizer, para a gente não cair em armadilhas também, né? E nem desanimar do bem. E ainda vai viver às custas, quer dizer, ainda vai viver às custas do que lhe prestam os ouvidos, quer dizer, ainda vai viver às nossas custas, a gente ainda vai alimentar aquilo ali. Não é porque muitos não cobram para isso, ainda cobram para isso. E a gente pensa, poxa, Deus cobrou alguma coisa da gente? Jesus já falou em algum momento em cobrar alguma cura daqueles cegos, daqueles... Isso fora as outras coisas, né? Os ensinamentos. Então, por que nós vamos cobrar? Por que alguém vai cobrar da gente? Então, já começou a cobrar. Então, agora, tem algumas instituições que têm a finalidade. Não, realmente, tem que se pagar uma conta de luz. Para a igreja se manter, tem que pagar a conta d'água, luz, IPTU, às vezes aluguel. Um centro espírita, para se manter, tem toda essa despesa também. Né? Tem a própria instituição, que tem os impostos a pagar. Então, quer dizer, aí tudo bem, tem um balanço. Agora vamos ver, não, pô, pastor, pô, o cara tem que ter salário alto, tem que não sei o quê, tem que ter salário. Eu acho, na minha opinião, o espírita, ele vive assim, quer dizer, o salário dele é o trabalho dele, bem feito. O salário vai vir depois num plano maior, é um salário em moeda espiritual. Né? Então, quer dizer, agora, cada um viver da maneira que acha melhor, que é certo ou não. Agora, aí você vai cair em armadilha de lobo também. Tu tá vendo que aquilo ali é para um bem, um proveito material daquele que se diz profeta. Né? Aí você vai ficar alimentando isso, aí, né? Cada um vai responder pelos seus atos. Vários desses já apareceram e vão aparecer. Uns vão falar até que é o próprio Jesus. Ah, eu sou Jesus, né? Ah, se for mulher pode falar, não, eu sou Maria, né? Eu sou João, eu sou fulano, eu sou Paulo. Quer dizer, a gente vai acreditar nisso? Vamos olhar nos frutos que vai dar aquilo ali. E por que ele tem que falar que é aquilo ali? Ele pode ser o próprio Roberto, o próprio José aí, ou o próprio Severino, ou seja lá quem for, e fazer coisas boas, né? Porque o que acontece? Vamos voltar lá. Vai se reconhecer, né? Vai se reconhecer a árvore pelo fruto, né? Não pelo que ele fala. Né? O verdadeiro profeta ele vai reconhecer só pelo que ele fala. É pelos frutos, e frutos morais. Aí vamos falar então dos verdadeiros. Qual pode ser a característica mais ou menos dos verdadeiros profetas? Eles vão elaborar a transformação da humanidade para o bem. Quer dizer, eles vêm para uma transformação de um bem maior. Não de uma pessoa, de outro, de um grupinho, que tu vai ganhar aquilo ali, que tu vai ser melhor ali, que tu vai ter um carro do ano. É uma coisa maior. Né? Ele vem normalmente para essas... Eles são adivinhados e não falam de por si que são. Quer dizer, como é que são adivinhados? Adivinhados é assim, pelas obras deles, pelas coisas morais que a gente vê que acontece, né, pelos frutos morais que eles dão, né, através o fruto, né,
a árvore é boa. Então não precisa falar, eu sou profeta tal, eu sou não sei quem. Pelo próprio trabalho dele, pela própria vida, pela própria vivência. E das virtudes que ele apresenta, né? Essa grandeza moral das suas obras. A gente vai ver, são pessoas que se ignoram a si mesmas. Então não precisa falar, eu sou profeta, eles até se ignoram, são humildes, modestos. Quer dizer, vamos citar agora, né, cara, um exemplo maior, o Cristo, né? Ele veio com tanta humildade, tanta modéstia. Quer dizer, por ali ele precisava falar que era nada, as pessoas já viam e sabiam o que é. Então, quer dizer, a gente vai vendo por aí. Os verdadeiros profetas, eles vão ter mais ou menos essas características. Ah, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu que sou. Ele não precisa falar isso. Pelas próprias obras dele, pelo próprio fruto, a gente vai ver quem é aquela árvore ali. Agora, vamos ficar com as coisas, então, que são de Deus. Né? Vamos deixar essas coisas materiais, vamos ficar com as coisas que são de Deus. Vamos observar, né? Igual nós já falamos antes. Não acreditar em qualquer coisa. A gente não deve acreditar já de estalo. Né? Vamos ter prudência, vamos observar, ver se é bom, se é do bem. Né? Já falamos se é verdade, se é útil. Então a gente tem que ficar observando essas coisas. E se Jesus falou, né, que eles seduzirão os escolhidos e esfriará a caridade, né, a gente vai ter que ter muito cuidado. Por quê? Porque se esfriarão esses escolhidos, quer dizer, escolhidos é esses que já estão bem mais próximos, né, de fazer as coisas do bem e tal. Será que a gente ainda é um escolhido? Talvez a gente nem considere ser um escolhido. Quer dizer, e se esses falsos profetas podem enganar até esse, imagina em nós, que às vezes ainda estamos um pouco longe, né, disso, né, dessa escolha do próprio Cristo, né? Porque falo escolhido, mas eu entendo que o escolhido, nós mesmos nos fazemos ser escolhido, né? Não vem escolhe, a gente mesmo que se faz ser melhor para ser escolhido. Não, Deus, Jesus não vem qualquer um, você, sem obra nenhuma, sem trabalho nenhum. É a gente que, através do trabalho da grandeza moral, que a gente se faz ser escolhido. Então, se até esses que estão no bem, né, que já estão ligados a essas coisas, vão ser seduzidos, conforme Jesus falou, né? Imagine nós. Então a gente tem que ficar observando, né? Tem que ter prudência, olhar, né? Pô, isso aqui é coisa de Deus, isso aqui é bom, isso aqui, Jesus pregou isso aqui. Então, quer dizer, vamos ver que fruto está dando isso aqui. Não, isso aqui já está aqui um tempão, está enganando todo mundo, eu vou continuar naquilo ali. Um dia aquilo ali vai acabar, mas tu vai querer ficar sendo enganado por aquele tempo que durar aquilo ali? Não, então vamos observar, não vamos ter aquela fé cega, né? Vamos raciocinar, ver se aquilo ali realmente é de Deus, ver se aquela pessoa, aqueles que estão dirigindo aquilo ali são pessoas sérias. Sérias no aspecto, eu falo de pessoas de boa índole, de moral. Né? A gente fala, ninguém é bom, mas a gente vai ver o esforço que emprega de levar a palavra, de falar as coisas de Deus. Qual o fim que está tendo aquilo ali? É de lucro material ou é de cunho moral? Né? Então a gente vai ver, está no bem, fala do bem, fala do amor, fala da caridade, humildade, prega isso, procura exemplificar isso. Então é isso que a gente tem que ver. Que o sentido maior aí é sempre amor ao próximo. Então, gente, obrigado aí pela atenção de vocês. Era isso que a gente, né, que a Lúcia nos convidou, né, a Lúcia da Casa Espírita Luiz Caridade Allan Kardec nos convidou a falar. E espero que vocês tenham gostado e que a paz de Jesus continue conosco agora e sempre, graças a Deus.